Ainda dá tempo das metas que você fez para 2026 serem alcançadas? Já passou o meio do ano. É hora de refletir e pensar sobre essas metas e assumir o comando para que, ainda em 2026, você consiga alcançá-las. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo, você vai refletir. Refletir é voltar, é ver de novo. Você vai verificar as metas que você escolheu. Você que é de CRAS, de CREAS, da gestão, você que é coordenador, você que é da equipe técnica. Quais são as metas que tem para a sua unidade de trabalho? Para assumir o comando, o primeiro passo é esse, é refletir. Quais são as metas? Essas metas estão claras para mim? Eu consegui entender? Porque muitas das vezes a gente não consegue alcançar uma meta porque ela não está clara para quem está querendo alcançá-la. É muito genérico. Então é importante que você entenda e saiba da importância daquela meta para a sua unidade de trabalho. Então, faça isso. Faça uma lista das metas que você tem na sua unidade de trabalho, seja CRAS, CREAS, Cadastro Único, Gestão, Vigilância. Faça a lista dessas metas. Leia ela. Você entendeu ela? A sua equipe entendeu, se você é gestor? Faz sentido aquela meta? Porque, às vezes, aquela meta não tem nada a ver com a sua unidade de trabalho, que faz com o outro. Então, é importante, esse primeiro momento, é o refletir. Ela é específica, ela é mensurável, consegue medir ela, né? Dá para atingir ainda em 2026? É relevante para a sua unidade? Faz sentido? Quando é que ela estava proposta para ser cumprida? Prazo? Então, tudo isso aí você tem que perceber, né? O outro passo é você analisou, beleza, fiz análise, verifiquei as metas, essas aqui são as metas que eu tenho no CRAS, no CREAS, para a gestão, para o serviço de convivência, para o serviço de atenção ao domicílio, né, o serviço da primeira infância, seja qual for o serviço ou o programa, qual seja a meta, você já avaliou, refletiu, né? E agora, vou te dizer uma coisa, o que você está tolerando dessas metas que ainda não foi alcançada? Aquilo que a gente só tem porque a gente tolera. Então, o que você está tolerando dessas metas? É um plano de acompanhamento familiar que não foi feito? É famílias que não têm um acompanhamento correto? É um serviço que ainda não foi implantado? Serviço, por exemplo, serviço de família acolhedora, que você colocou como meta, mas até agora não foi feita nenhuma uma atividade? O que você está tolerando? São relatórios ruins? O que você está tolerando? São conselhos que estão vinculados à assistência social, que não tem a sua organização? O que você tem tolerado? Então, o primeiro passo, falei, né? Ter clareza, saber se essas metas faz sentido. O que você tem tolerado dessas metas que você acabou de olhar e que ainda não conseguiu alcançar. Fazer essa revisão. E tomar uma decisão, né? 3, tomar uma decisão. Vou manter essas metas? Qual é as prioridades? Vou manter? Beleza. Então, vou seguir com prioridade. Eu tenho que acompanhar 50 famílias pelo PAIF com plano de acompanhamento familiar. Beleza. Então, é uma meta. Até setembro de 2026, é uma meta. Então, vou manter? Beleza. Vou ajustar essa quantidade de famílias, é muito grande pela estrutura que eu tenho na minha unidade, então vou reduzir. Ou já alcancei quantidade de famílias em atualização cadastral, no cadastro único, a média que a gente colocou aqui mensal, a gente está atualizando até mais, então vou rever, vou aumentar essa meta. Então, é ajustar. E se for o caso, em último caso, cancelar, excluir essa meta de 2026, colocar ela para um outro momento. Então, manter, atualizar ou excluir, certo? Então, pense bem, manter, atualizar, revisar aquela meta ou excluir, beleza? O outro passo, ele é fundamental. Então, você já teve a clareza,
reviu a meta, entendeu que aquela meta faz sentido, percebeu que aquilo que você está tolerando, daquelas metas que você ainda não conseguiu alcançar, e você decide não tolerar mais aquilo ali, para poder avançar, e você escolhe dessas metas, vou mantê-las, vou ajustá-las, ou vou excluí-las, certo? Beleza? E aí, depois que você fez esse exercício, você vai agora colocar elas de forma que você veja, imprima, de preferência colorido, essas metas e coloca do seu lado, na sua mesa, no local onde você trabalha, coloque elas visivelmente, onde todo santo dia você possa vê-la. Beleza? Então, coloque elas visivelmente. Tenha um quadro, se for o caso, coloque, escreva, mas coloque elas visivelmente, imprima, né? E coloque também de forma visível as ações que você vai fazer para alcançar ela. Então, em forma de painel, de quadro, as ações, as tarefas, sempre colocando de forma visível. É importante que você veja um local onde você veja todo santo dia, nem que seja aqui em cima da mesa, né? Ou do lado, algo que você veja todo santo dia no computador que você usa, com papel de parede, mas é o máximo possível de local onde possa ver, certo? Beleza. Agora você já tem um local para que ver, visualize isso. Agora, você vai quitar as suas dívidas. Você vai quitar as suas dívidas. Dessas metas que você já fez a peneira, percebeu, manteve, colocou um local onde você está visualizando, qual é aquelas que você tem que quitar logo, pagar aquela conta? Sabe aquele cobrador que dizem que o cara devia muito, mas ele ia pagando conforme os cobradores que mais cobrava, né? Depois o cara estava devendo ali para eles R$100, ele estava devendo R$100, ele não pagava. Mas o outro que devia mais, ele pagava, porque o cara que devia mais estava cobrando. Do mesmo jeito que você vai fazer isso. Você vai pegar aquilo que aquelas contas maiores, aquilo que é prioridade, que você não conseguiu fazer, você vai colocar para fazer. Colocar mesmo como meta, os próximos 90 dias, aquilo que seja mais urgente, que esteja mais batendo no seu calcanhar. As famílias que precisam ser acompanhadas, que não tem plano de acompanhamento familiar. Olha, eu tenho 70 famílias em acompanhamento. Só que não tem um plano de acompanhamento familiar. Isso não é acompanhamento. Tem que ter o plano. Então, vou focar. O serviço de família acolhedora não está implantado. Então, vamos colocar para implantar. Então, o conselho está faltando atualizar o conselho, revisar, tal. Então, aquilo ali é prioridade, porque os conselhos são fundamentais para aquela política pública. Então veja o que é prioridade, certo? As contas maiores. Comece a fazer isso. Escolha, então você vai colocar no mesmo local lá que você coloca as metas visíveis, coloca essas que você precisa quitar logo, certo? E aí, você está vendo que você vai entrar agora no plano de 90 dias. O que você vai fazer? Eu tenho a meta visível, e essas visíveis eu tenho que é prioritária, né? Eu tenho que quitar logo. E aí eu vou dividir essas metas em microtarefas. Durante esses 90 dias eu vou fazer microtarefas. Amanhã, o que eu vou fazer para fazer um plano de acompanhamento familiar para essas famílias? Eu vou revisar os documentos, né? Os prontuários. Vou fazer uma reunião para revisar os prontuários para saber se as famílias precisam ou não, mesmo de acompanhamento ou não, ou priorizar algumas famílias para a gente começar a fazer o plano. Beleza? É uma atividade. Outra atividade que eu posso fazer amanhã, marcar uma reunião sobre o serviço de família acolhedora. Eu vou revisar a lei do serviço de família acolhedora. Eu vou verificar quem são os membros que compõem o Conselho de Assistência Social, que precisa atualizar, e vou fazer essa análise da lei, das portarias e tal. Então, são tarefas, são pequenas tarefas, microtarefas que você vai fazer amanhã. E sempre faça isso, no dia anterior, as tarefas que você vai fazer amanhã. Certo?
Então, eu tenho essas metas que são prioritárias, que eu tenho que quitar logo as contas mais urgentes, e eu vou colocar agora todo dia, sempre no dia anterior, as microtarefas que eu vou fazer amanhã para essas metas, beleza? Isso durante 90 dias. Quando chega na sexta-feira, você vai sentar consigo mesmo, com a sua equipe, né? Dependendo de onde você trabalha, e vai fazer a revisão semanal. O que eu fiz durante aquela semana, o que eu não fiz, né, por qual motivo, fazer um mental, escreva, é bom escrever, e faça essa revisão. E já pense na próxima semana. O que eu vou priorizar a semana que vem? Essa semana eu priorizei os conselhos, essa semana eu vou priorizar o plano de acompanhamento familiar, entendeu? Você vai sempre, durante esse ciclo semanal, né, na sexta-feira, fazer isso. Revise, baseado justamente nessas tarefas que você está colocando como prioridade, microtarefas, você vai perceber que você está avançando. Por que isso é importante? Porque você vai vendo resultados pequenos. Às vezes a gente só quer aquele resultado grandão. E a gente vai perceber que esses resultados pequenos é o que vai te motivar a alcançar aquela meta, certo? Porque você percebeu, olha, a gente fez uma reunião, a gente escolheu tantas famílias, essas famílias a gente conseguiu fazer. Então, você vai percebendo um avanço através daquelas microtarefas. Então, toda sexta-feira fazer a revisão semanal do que fez, do que vai priorizar para a semana que vem, certo? E uma vez por mês, uns 90 dias, então pelo menos 3 reuniões você tem que fazer, de forma coletiva. Se você é gestor, chame sua equipe. Se você é da equipe, organize com o seu gestor para poder ver como é que estão essas metas. Então, como é que estão essas metas? A gente conseguiu avançar. Então, por que é bom fazer isso mensalmente de forma coletiva? Porque todo mundo vai sentir um senso de pertencimento que foi feito. Porque às vezes a gente passa o ano todinho e não percebe o tanto que fez. Quando a gente avalia mensalmente, você percebe que você fez. E com esse ciclo semanal que eu acabei de falar, você vai ter mais argumentos para poder, nessa reunião mensal, ter dados que foram feitos, que foram realizados. Porque se demorar muito tempo, não dá para fazer isso, ou se perde. Mesmo com dados, a gente às vezes não lembra de tudo que aconteceu. Certo? Então, mensalmente, reunião colaborativa com a equipe, de forma participativa, mostrando, ouvindo, né? E, por último, comemorar. Justamente porque você conseguiu, né, alcançar algum resultado, você vai comemorar com a equipe. E se você é da equipe, comemore também com seus colegas. Olha, a gente conseguiu, nós tínhamos 50 famílias para acompanhar, a gente conseguiu 35, mas essas 35 têm plano de acompanhamento familiar, são de qualidade. Então, todas aquelas metas que você colocou, você vai comemorar. E aí fica seu critério de uma pizza, fazer uma pipoca com café, mas comemore, sinta-se realizado daquilo que você fez. Com isso, você consegue avançar bastante e vai perceber que ainda dá tempo, mesmo no mês de julho que nós estamos, a gente conseguir avançar com as metas. Mas para isso você precisa assumir o comando. Você precisa entender que ainda há tempo, mas para isso tudo aquilo que eu falei, revisando agora, rapidinho, assuma o comando. Você, sem estar com desculpa, por conta disso, terceirizando aquilo que não depende de você. Não fiz isso por conta disso. Não esqueça, faça aquilo que você está no seu comando. O que eu posso fazer? Posso fazer isso. Então, vou fazer, certo? Então, assuma o comando, sem terceirizar. E aí você, revisando, para concluir, clareza, reveja as metas, entenda que são metas ainda, faça essa análise, se faz sentido ainda manter aquela meta, se faz sentido revisá-la, se faz sentido excluí-la. Depois coloque ela de forma visível perto de você. Depois você vai escolher aquelas que você precisa quitar logo, pagar a conta que estão te cobrando muito, você vai colocar como prioridade. E aí você vai fazer um plano de ação. Mas para isso você vai fazer de forma pequena, microtarefas todo dia, sempre no dia anterior. As microtarefas que você vou fazer amanhã, baseado nessas metas. Semanalmente, faça um ciclo semanal de revisão
as tarefas que fiz e o que eu penso em fazer semana que vem, o que eu vou priorizar daquelas metas. E, mensalmente, fazer uma avaliação de forma coletiva e comemorar. Com isso, você assumir o comando, 2026, as metas ainda dá tempo de realizar. Forte abraço. Se fez sentido, compartilhe com mais pessoas esse vídeo para que mais pessoas entendam que ainda é possível conquistar as metas de 2026 assim que você assumir o comando. Forte abraço.